Esse bichinho é 100 vezes mais forte, 100 vezes mais poderoso do que os outros anteriores. Então, meus queridos, essa notícia não é minha, essa notícia é de grandes empresas ao redor do mundo que estão noticiando, estão falando sobre esse fato. Vocês lembram do bichinho que incomodou o planeta inteiro e veio aí por volta de 2019, 2020? Vocês entendem o que estou falando? Esse bichinho disseram que veio desse camarada aqui. Vocês lembram? Agora, esse novo que está vindo, ele veio de um novo camarada, veio através desse aqui. Então, esse novo bichinho, ele tem um poder 100 vezes mais forte. Que coisa interessante! Então, essa notícia está sendo espalhada no mundo inteiro para que as pessoas se preparem para que possam realmente enfrentar esse novo desafio, 100 vezes mais forte. O bichinho anterior, de aproximadamente 2019, 2020, tinha uma taxa de, vocês estão vendo, tinha essa taxa de aproximadamente 20%. 100 pessoas tinham esse bichinho e aí aproximadamente 20%, quando foi o começo ali em 2019, 20% acontecia isso aqui. Mas esse novo que está vindo aí, afirmam as autoridades, afirmam as pessoas envolvidas nesse assunto, que de cada 100 pessoas que tem esse bichinho, então mais ou menos 50% acontece isso com eles. Então, meus queridos, tantas notícias que estão acontecendo por causa de vários eventos, cada dia mais paz é uma coisa em extinção em nosso planeta. Mas a paz, ela ainda existe, não a nível geral, mas essa paz, ela existe no coração de alguns indivíduos. São simplesmente aqueles indivíduos que guardam a lei? Não, meus queridos. Por muitos anos, meus amados, nós temos pregado uma mensagem que falta o seu complemento. E o seu complemento vem a ser o tudo da mensagem. Muitas vezes enfatizamos a questão da guarda dos mandamentos. Nós sabemos que ela é necessária. Mas os mandamentos, quando eles foram dados como promessas. E muitas pessoas olham eles somente como mandamentos, coisas que eu tenho que fazer, não isso, não aquilo, mas nós esquecemos da essência do Evangelho. A essência do Evangelho, meus queridos, é que Jesus Cristo veio e Ele guardou as 10 promessas. E essas 10 promessas guardadas de maneira perfeita por Ele, Ele veio então e viveu a minha vida. Ele se tornou um de nós e vivendo a nossa vida e vivendo então uma vida de perfeição, Ele agora está nos céus, nos substituindo, nos se colocando como alguém que veio, recebeu o peso do pecado, sofreu as consequências do pecado, então Ele veio para tomar os meus pecados e depois de tomar os meus pecados, Ele tornou-se pecado por minha causa, por sua causa, então Ele vem e nos dá agora a sua graça, a sua vida perfeita, a sua vida de justiça, a sua vida de comunhão com o Pai. Ele nos dá essa graça maravilhosa. Por isso, muitas pessoas estão aflitas nesse momento, porque elas olham para todos os lados e só veem notícias como essas que nós acabamos de dar para vocês. Mas existe, meus queridos, o Evangelho puro. E o Evangelho puro é esse. E muitas pessoas que pensam que conhecem o Evangelho não têm paz. Veem essas notícias e andam aflitos, cabisbaixos, desanimados, porque vivem caindo em pecado, vivem em conflito. Quando se esforçam de fazer a vontade de Deus, fracassam, porque estão tentando buscar a sua própria justiça. Observem que as nossas justiças são trapos de imundície. Então, mesmo que eu guarde os mandamentos com as minhas forças, do meu jeito, a minha maneira,
essa justiça são trapos de imundícia. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso receber o presente, eu preciso receber a graça de Jesus, o presente de sua vida vivida de maneira perfeita em meu lugar. Assumiu os meus pecados. E agora nós podemos então entrar na presença do Pai, sabendo que Jesus Cristo é o nosso representante, sabendo que Jesus Cristo guardou a lei como ela deveria ser guardada, porque a lei é a transcrição do caráter de Deus. Como posso eu, nas minhas próprias forças, como pode você ser um ser humano, eu sendo um ser humano, guardarmos de maneira plena e perfeita a transcrição do caráter de Deus? Meus queridos, isso é impossível. Somente Jesus nos concedendo a sua graça, nos concedendo o seu dom, vivendo a vida que nós precisaríamos viver, dando-nos então essa substituição, esse penhor, essa graça maravilhosa, se nós aceitarmos esse fato, não como uma fria doutrina, algo que está escrito num livro, mas se nós vivenciarmos essa experiência de saber que Jesus Cristo pagou o preço e de que Deus hoje nos aceita, meus queridos, pela fé. O véu foi rasgado quando Jesus morreu na cruz. O véu foi rasgado para que eu e você, nós podemos entrar na presença do Altíssimo. Entramos na presença do Altíssimo pela fé, no Santo dos Santos. E agora Ele nos olha como pessoa sem pecado, por causa dos méritos e da vida que Jesus viveu aqui na terra em meu lugar. Você não acredita? É tão lindo, né? É tão maravilhoso. Então leia Isaías 53. Você vai entender que por causa de suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Leia com fé, leia em oração Isaías 53 e entenda o processo de salvação pela graça. Agora, o que o mundo está precisando não é somente de entender sobre os mandamentos de Deus, sobre o sábado, mas o mundo está tendo uma sede tremenda, uma carência desesperada de encontrar as obras de Cristo em minha vida. Quando o mundo encontrar as obras de Cristo em minha vida, muitos, milhões e milhões se converterão. Quando o mundo entender a mensagem de salvação pela fé, não é só, olha, guarda o sábado, não, meu amado. Não é só, olha, guarda os mandamentos de Deus. Nós somos o povo da Bíblia, o povo dos mandamentos. Não é assim, não. Deus precisa ver em seu povo a manifestação do caráter do seu Filho em nós, uma vida em que nós entendemos o processo da graça, a graça que traz a paz que só Jesus pode dar. E então, entendendo esse processo de graça, possuídos pelo Espírito de Cristo, ele disse, habite em mim e eu habitarei em vós. Ele disse, estarei convosco até o fim dos séculos. Ele disse, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Nós precisamos viver uma vida como se Cristo estivesse em cada avenida, em cada rua, em cada esquina, em cada viela, em cada cruzamento. Jesus Cristo na rua, eu e você nas ruas, com o caráter do Filho sendo manifestado, manifestando as obras de Jesus Cristo, entender a justificação pela fé e então com um coração transbordante de gratidão diremos, Senhor, salva-me de mim mesmo, já não posso mais viver com as minhas obras. Realiza, Senhor Jesus, todo o teu querer, todas as tuas obras, toda a tua vontade, todo o teu desejo em minha vida, porque sou apaixonado por ti, porque entendi o processo da graça, entendi que o Senhor viveu por mim, morreu por mim e agora, Senhor, eu te amo tanto que estou disposto a viver e a morrer pelo Senhor. Meus queridos, falta-nos essa paixão,
Falta-nos esse fogo. Hoje de manhã eu estava clamando a Deus por fogo, que eu e você nos unamos em oração, clamando a Deus pelo fogo da paixão, pelo entusiasmo da palavra, pelo fogo do seu amor. O Senhor nos faz assentar nos lugares celestiais. Meus queridos, graça excelsa, graça maravilhosa, a graça de Jesus. Por favor, as notícias como essa que acabei de dar para vocês, elas virão em muito e muito maior quantidade e serão de vários segmentos diferentes, e nós temos que estar alicerçados, em Cristo. E a lei acontecerá de maneira natural, o cumprimento dessa lei, pela presença de Cristo em nossa vida, e essa lei sendo cumprida por Jesus dentro de mim. É o ato de morrer para o meu eu, e Jesus sendo soberano, pleno, glorificado, exaltado e maestro de minha vida. Espero que você tenha entendido, porque a graça é um oceano em que nós devemos nos entregar, nos perder nesse oceano maravilhoso, glorioso, magnífico da graça de Jesus. Que Deus te abençoe muito, graça e paz para você, e oremos, incendeia-nos com o teu amor, Senhor, para que possamos ir a todos os lugares, pregar a mensagem que salva, Jesus Cristo crucificado, louvado, exaltado, glorificado seja o nome de Jesus. Eu quero terminar e dar um aviso para vocês. Eu quero dizer que a minha agenda para o mês de maio, para pregar em sua igreja, está aberta ali na área do Nordeste, nos estados e cidades que rodeiam ali Pernambuco, Recife, né? Então, em maio, nós estaremos com a agenda aberta. Estou agora no Rio de Janeiro. Você mora no Rio de Janeiro, você faz parte de uma igreja no Rio, gostaria de conhecer a sua igreja e de levar a mensagem do reino nessa igreja. Se você se interessa, então escreve para o nosso WhatsApp que nós estamos colocando aqui nesse vídeo. Se você está no Rio, esse mês de abril. Se você mora no Nordeste, o mês de maio, ok? Então estamos com essa agenda ainda aberta antes de viajarmos para fora e queremos então ter a alegria de conhecer você, de estar pregando esse evangelho em sua igreja. Deus te abençoe. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Graça e paz, em nome de Jesus. Amém e amém.